Boa tarde a todos. Meu nome é Orlando Carlos da Silveira, sou aluno do curso de Licenciatura em Informática pela Unisul. Estou cursando o quinto período, né? E temos aí uma disciplina, né? No caso aí, Fundamentos de Programação Web, onde estarei falando com vocês aqui um pouquinho sobre persistência em banco de dados, né? Onde temos aí a ORM, que é uma técnica de mapeamento objeto relacional que visa criar uma camada de mapeamento entre o nosso modelo de objetos, né, no caso a aplicação, e nosso modelo relacional, banco de dados, de forma a abstrair o acesso ao mesmo. E também o JDBC, né, que é um conjunto de classes e interfaces, né, API, escritas em Java para execução e manipulação de resultados de instruções SQL para qualquer banco de dados relacional. E para cada banco de dados há um driver JDBC. Né? E sobre a questão da persistência em bancos de dados, no JDBC, o desenvolvedor ele deve escrever o código para mapear a representação de dados de um modelo objeto para um modelo de dados relacional e seu esquema de banco de dados correspondente. O mapeamento automático de objetos Java com tabelas de banco de dados e a conversão de vice-versa deve ser cuidado pelo desenvolvedor e manualmente com linhas de código, né? Ele suporta somente o idioma de estrutura de consulta SQL. O desenvolvedor tem que descobrir a maneira eficiente de acessar o banco de dados, ou seja, para selecionar a consulta eficaz, né, a partir de um número de consultas para realizar a mesma tarefa, né? E à medida que a tabela é alterada ou o banco de dados é alterado, é essencial alterar a estrutura do objeto, bem como alterar o código escrito para mapear a tabela para o objeto e o objeto para a tabela, né? E é de responsabilidade do desenvolvedor lidar com o conjunto de resultados JDBC e convertê-lo em objetos Java através de código para usar esses dados persistentes no aplicativo, né? E não há nenhuma verificação que sempre cada usuário tem dados atualizados. Essa verificação deve ser adicionada pelo próprio desenvolvedor. Já o ORM, que é uma poderosa ferramenta, né, aí para mapear classes em tabelas de banco de dados, o próprio cuida desse mapeamento usando arquivos XML para que o desenvolvedor não precise escrever o código, né? E fornece uma persistência transparente e o desenvolvedor não precisa escrever código explicitamente para mapear as tuplas de tabelas de banco de dados em objetos de aplicativos durante a interação com o RDBMS, né? E fornece uma linguagem de consulta poderosa, independente do tipo de banco de dados a ser usado, né? Inclui suporte completo para consultas, né? Também suporta instruções SQL nativas e seleciona uma maneira eficaz de executar uma tarefa de manipulação de banco de dados para o aplicativo, né? Fornece esse mapeamento em si. Se houver alteração no banco de dados ou em qualquer tabela em seguida, a única necessidade é alterar as propriedades do arquivo XML. Né? Reduz linhas de código, que é uma das principais vantagens que eu vejo no ORM, né? Mantendo o mapeamento de tabela de objetos em si, e retorna o resultado da aplicação em forma de objetos Java. Alivia o programador em relação da manipulação manual de dados persistentes, né? Reduzindo assim o tempo de desenvolvimento e o custo de manutenção, certo? Então esse vídeo foi uma solicitação do nosso professor, né? Para que pudéssemos aqui passar algumas ideias, né? Sobre a ORM e o JDBC, né?
e dessa forma podermos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto relacionado à disciplina de Fundamentos de Programação Web.